Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, coluna vertebral. Se as pessoas querem se proteger, já que o envelhecimento, esse não tem como a gente evitar, a gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida, melhorando cuidados. 3 cuidados são fundamentais para quem não quer ter problema de coluna ou quem quer preservar a coluna. O primeiro é se manter dentro do peso. Se aumentar o peso, aumenta a carga que essas pequenas cartilagens têm que levar todo dia. E isso acelera o desgaste. O segundo ponto, quem movimenta o corpo é a musculatura. O quanto mais forte tiver essa musculatura, mais ela protege os discos intervertebrais. Então a musculatura tem que estar fortalecida. Não simplesmente alongada, não adianta simplesmente alongar a musculatura, mas também ela deve ser fortalecida para que ela auxilie o disco intervertebral na capacidade de segurar a carga e movimentar o corpo. E o terceiro ponto importante é a postura. Essa cartilagem, ela se torna mais frágil ou mais sensível a doenças se a pessoa ficar com a postura inclinada para frente. Então, a postura inclinada para frente, independente de levantar peso ou não, faz com que, ao angular o eixo da coluna para frente, eu aumente a carga, aumente a pressão nessas cartilagens e elas tendem a acelerar o seu desgaste. E o quarto fator é diminuição e suspender com o cigarro. O cigarro acelera esse desgaste da cartilagem, ele diminui a circulação rápida dessa cartilagem e isso faz com que os pacientes que são fumantes tenham uma menor capacidade de conseguir restabelecer o funcionamento da coluna por causa da aceleração do desgaste e da diminuição da circulação arterial do disco intervertebral. Por isso que essas lesões são tão frequentes, pelo nosso dia a dia, pelas profissões e pela má postura, que a pessoa não sabe, faz sem saber que está errando muitas vezes. Então agora nós vamos mostrar para vocês algumas posturas básicas para melhorar o dia a dia no trabalho e em casa. Então, vamos lá. A posição sentada. A pessoa deve sentar com os isquios, que são esses ossinhos da coluna, bem apoiados na cadeira e bem para trás. Assim, a coluna dela, os discos, não vão sofrer uma pressão excessiva. A pressão vai ser natural, diminuindo então as dores, as lesões. Então, esse jeito com a perna, com os isquios bem apoiados para trás, o pé encostado no chão. Se caso a cadeira for muito alta, a gente sempre deve apoiar o pé para limitar, para deixar esse ângulo correto, para evitar lesões no joelho também. Quando ela trabalhar com os braços, por exemplo, digitando, ela deve manter os ombros distante das orelhas. Então, o jeito incorreto seria isso aqui, ó. Provoca lesões na cervical e no ombro. E o jeito correto é esse aqui, manter ombros distantes das orelhas. De preferência, se possível, ter um apoio nos cotovelos para quem fica muitas horas, né, digitando. Isso vai afetar na coluna cervical e evita as tendinites. Outra postura importante que a gente indica para quem tem lesão na coluna ou quem não tem, para evitar, é o jeito, por exemplo, de calçar a meia ou o sapato. Então, se possível, a pessoa deve cruzar a perna e vestir a meia, tá? De um lado, do outro. Essa é uma posição que não força a coluna. Para pegar um objeto que está no chão, por exemplo, fazer alguma atividade, ela deve dobrar os joelhos, ó, e levar a bacia para trás. E aí pega o objeto e ergue com a força das pernas e sustentação do braço. Essa seria uma curva incorreta, porque força os discos e a musculatura. Então, pessoal, a postura deitada, ó. Para ter uma boa noite, né, de sono e a musculatura e o corpo ficar de uma forma agradável, a postura de lado ela é bem indicada. Pode usar um travesseirinho entre os joelhos
E é importante que o travesseiro, ó, ele seja apoiado nessa parte aqui entre a orelha e o ombro, tem que ter um preenchimento. Então, puxar o travesseiro também da orelha para baixo, não só da orelha para cima. E boa noite, ó, pronto. De barriga para cima. Também deve-se usar o travesseiro. O travesseiro ele deve estar, essa parte posterior da cervical tem que estar bem preenchida, ó. Porque a parte posterior da cervical, como eu falei antes, é uma curva para dentro, é uma lordose. Então ela tem que ter um apoio. O disco, quando ele se desgasta e ele se torna sintomático, ou seja, ele gera sintomas dolorosos no paciente, a gente tem que diferenciar duas causas. Uma causa é quando o disco ele se degenera, uma parte dele comprime o nervo e a pessoa tem como sintomatologia dor na perna, que é chamado de ciatalgia ou dor do ciático. Essa dor da perna não é por problema na perna, é por problema na coluna vertebral que comprimiu o nervo e dá dor no trajeto do nervo até o pé. Quando as pessoas que têm hérnia de disco apertando o nervo, normalmente, graças a Deus, elas não precisam de cirurgia. 80% delas com tratamento medicamentoso, fisioterápico, elas melhoram. 20% vão precisar de cirurgia. E a cirurgia tem como objetivo soltar o nervo, retirar a hérnia e soltar o nervo, para aliviar esse nervo e, consequentemente, retirar a dor do paciente. A gente fala em dor do ciático porque a região lombar, que é a parte da coluna que mais absorve a carga do corpo, é onde os discos mais rapidamente se desgastam. Mas isso também acontece na região do pescoço, que muitas vezes as pessoas referem dor que desce e se irradia para o membro superior, que se irradia para o braço. E o problema não é no braço, mas sim na coluna, que aperta o nervo que vai até o braço. O problema mais comum que a gente vê no consultório de coluna é um paciente que tem dor nas costas e essa dor se irradia para as pernas. Geralmente, esses problemas conhecido como dor do ciático, eles se manifestam após um esforço. Ou pode ser um problema que venha progressivamente aumentando até o dia que se transforma numa dor, muitas vezes descrita pelo paciente como insuportável. O principal objetivo do médico nesses casos é identificar a causa. Qual é a causa desse problema? E isso deve ser feito, obviamente, antes de começar qualquer tratamento, porque o resultado do tratamento vai depender especificamente da causa, da origem. Então, hoje em dia, a gente tem recursos diagnósticos aqui na cidade que permitem fazer um diagnóstico exato, né? A ressonância ela é importante por causa disso, porque ela demonstra com clareza as alterações tanto do osso como do restante da coluna e a gente nunca deve prescindir de um método de avaliação adequado quando a suspeita é de uma lesão mais grave. Então, a ressonância dentro do arsenal de métodos de imagem que a gente dispõe para avaliação da coluna, na minha opinião, é o mais avançado. E ele está restrito realmente a coisas importantes. O mais comum, vamos dizer, na faixa etária em torno dos 30 aos 50 anos, o mais comum é hérnia de disco. A hérnia de disco ela ocorre quando o disco, que é esse amortecedor que fica entre as vértebras, ele perde o líquido que tem dentro. Então, a hérnia de disco sempre acontece numa cartilagem, num disco que já tem uma doença prévia. E isso vai evoluindo até um momento em que ocorre uma ruptura da cartilagem, formando então uma saliência, uma protuberância que é conhecida como a hérnia de disco. Que ela geralmente se direciona, como está demonstrando aqui nesse modelo, para a parte de trás da coluna, que é a parte mais frágil. A parte da frente não acontece a hérnia de disco, que é a parte que tem uma proteção maior. A hérnia se desloca então sempre para a parte de trás. Aqui nesse modelo a gente pode ver bem
que como na parte de baixo da coluna existe uma folga, vamos chamar assim, entre a medula e os nervos e a passagem de dentro da coluna, se a hérnia não for uma hérnia muito grande, como por exemplo essa aqui, ela não vai causar, vamos dizer, um problema muito grande nessas estruturas neurológicas. Por outro lado, se a hérnia tiver um volume grande, um tamanho maior, ela vai ocasionar aqui dentro da coluna, na passagem dos nervos, que é o nervo que vai para a perna, ela vai ocasionar esse tipo de compressão. Ela vai comprimir a saída do nervo, e é por isso que o paciente se queixa, vai referir daí, dor naquele lado onde a hérnia se deslocou, por exemplo, aqui no lado esquerdo da perna. Simplesmente se faz uma cirurgia onde a gente consegue, utilizando aparelhos, remover essa saliência, que é a hérnia de disco, e não se mexe na parte interna da cartilagem. Com isso a gente consegue resolver muito o problema da dor do paciente e resolve, a gente costuma comentar assim, 90% mais ou menos do problema. Não elimina a causa primária da origem da hérnia, porque a origem é sempre um problema interno da cartilagem, mas resolve 90% mais ou menos, ou até, em alguns casos até mais, da dor do paciente, da incapacidade que o paciente tem e da lesão que ele tem na perna, no nervo, né? A cirurgia de coluna, ela é realizada sob uma técnica anestésica que é a anestesia geral. Isso é preciso pela posição que o paciente vai ficar, que ele fica de barriga para baixo, para o cirurgião poder ter acesso à parte posterior da coluna. Tanto para a cirurgia de hérnia, de disco, quanto para a cirurgia de artrodese de coluna, quando tem que colocar parafusos, pinos, etc. E isso na coluna lombar. Na coluna cervical, no pescoço, pode ser feito tanto pela via anterior, onde o paciente fica de barriga para cima, ou pela via posterior, quando ele fica de barriga para baixo. Todas as cirurgias, então, são feitas com anestesia geral. O grande temor dos pacientes é justamente a anestesia geral. Eles têm uma fantasia que não vão mais acordar, ou que vão acabar até tendo complicações graves, como vindo a ter problemas cardíacos ou problemas respiratórios, vão acabar indo para uma UTI, etc. Mas a anestesia geral, hoje, é um dos procedimentos mais seguros que tem, principalmente porque a gente monitora todas as funções vitais do paciente. A gente monitora a frequência cardíaca, a pressão arterial, monitora a oxigenação do sangue, tudo isso durante toda a cirurgia. E o anestesista ele fica presente na sala durante todo o momento da cirurgia. Então isso oferece muita segurança para o paciente que está sendo submetido a uma cirurgia desse porte. Outra dúvida que os pacientes têm, um questionamento muito frequente, é quanto à possibilidade de ter dor no pós-operatório, já que é uma cirurgia que envolve a manipulação de ossos, a manipulação de nervos, a manipulação de musculatura. Nas cirurgias maiores, como essas cirurgias que eu citei de artrodese de coluna lombar, a gente costuma utilizar uma técnica que é anestesia epidural, a analgesia epidural contínua no pós-operatório, ou seja, é colocado um catéter durante a cirurgia e o paciente já sai da sala de cirurgia com uma infusão contínua de anestésico local e uma medicação opioide para dor. Os pacientes no pós-operatório praticamente não têm nenhum desconforto, eles acabam se queixando mais de ter que ficar na cama por 2 a 3 dias, que é o tempo que o cirurgião precisa para a recuperação do paciente até que ele possa sair do leito, voltar a caminhar, voltar a fazer a sua atividade normal, diária, e essa é a queixa que eles têm, eles cansam de ficar deitados. Eles conseguem fazer fisioterapia, conseguem mudar de posição na cama, conseguem elevar a cabeceira da cama para ficar numa posição mais sentada, sem ter dor. Isso é muito importante porque traz uma qualidade de recuperação e um tempo de recuperação dessa cirurgia muito mais rápido. As cirurgias de coluna estão ficando mais tecnológicas para evitar a lesão de tecidos saudáveis. Se faz cada vez mais cirurgias endoscópicas da coluna vertebral através de pequenos pertuitos. Se coloca instrumentação, parafusos pediculares para fixação, mesmo em escolioses, através da pele, percutâneo, sem ser necessário a dissecção de toda a musculatura. Isso tudo propicia um pós-operatório muito mais tranquilo e a capacidade do paciente retornar às suas atividades habituais mais rápida.
Em 2009 eu senti pela primeira vez uma dor bastante forte na coluna, na lombar, e foi no trabalho, uma coisa caiu no chão, eu fui juntá-la e no voltar eu senti assim que parece que tinha dado uma travada, que eu não conseguia me movimentar. E aí as pernas eu não conseguia quase mexer, e, enfim, fui para o pronto atendimento, fiz medicação, procurei médico, né? E fiz um tratamento com medicação e ressonância magnética também, e tinha uma hérnia de disco, digamos assim, bem moderada, não tão agressiva. Aí o médico me recomendou que não era um caso para cirurgia e apenas assim, quando houvesse a crise, eu tomasse medicação e procurasse, como eu tenho tinha uma vida bastante sedentária, procurasse fazer algum tipo de exercício físico, alguma coisa que me desse prazer, né? Como eu sou bancária, a gente trabalha muito sentada, né? E eu particularmente tenho uma vida muito sedentária, eu não fazia exercícios físicos. Me restringia a uma massagem, eventualmente uma caminhada, mas muito esporadicamente. Agora a questão de mais ou menos uns 20 dias, um mês atrás, eu comecei a sentir uma dor na perna e começou a me prejudicar bastante. Eu passei 15 dias com muita dor, uma dor que vinha do meio da nádega, assim, pela virilha, descia pelo lado interno da perna até mais ou menos para baixo do joelho. Uma dor muito forte, apesar de toda a medicação, uma medicação bastante pesada, eu diria assim, né? Aliviava, mas não passava dor. Aí eu voltei ao médico, fiz uma ressonância magnética e foi constatado que tinha uma hérnia de disco que estava pressionando o nervo e que seria um caso cirúrgico. Eu fiz a cirurgia vão fazer 15 dias agora, faltam 2 dias, né? E já estou assim me sentindo bastante melhor. Aquela dor que eu tinha, eu não tenho mais. A causa da hérnia de disco ainda não tem uma causa definida. A gente sabe que existem vários fatores que podem ocasionar isso, né? Trabalho forçado, trabalho com excesso de impacto desde idade muito precoce, esportes com alto impacto, que a criança que começou muito cedo também, excesso de, por exemplo, de musculação. Existem alguns erros de técnica de execução que podem também machucar a coluna, tá? Uma coisa que a gente tem que cuidar. Muitas vezes a gente ter cuidado demais ou querer ter cuidado demais acaba prejudicando. Um dos erros básicos que acontece é o seguinte: quando a pessoa vai fazer uma rosca bíceps, por exemplo, se a pessoa já tem problema na coluna, ela sente alguma coisa muito, o que a pessoa tenta fazer? Apoiar a lombar. E apoiando a lombar aqui, faz o movimento. Tá? O que acontece? No final do movimento, quando a pessoa estiver cansada, ela não vai fazer esse jogo. Tá? Vai começar a trabalhar assim, e aí sim tu vai estar sobrecarregando a lombar. O ideal é que se faça sem estar encostado. Então esse movimento, no final, não vai ter problema nenhum, tá? São dos erros básicos que acontecem muito em academia. Outro exercício que é considerado como se fosse condenado para quem tem dor nas costas é o agachamento, tá? Mas não é assim não tem problema nenhum de fazer o agachamento se a técnica estiver perfeita, se teu abdômen e teus paravertebrais estiverem fortes, não existe problema nenhum. Só um dos erros básicos que acontece quando faz o agachamento é mudar o centro de gravidade. O que é? Quando a pessoa vai fazer, ela joga a coluna para frente, e aí sim muda muito o centro de gravidade e pode causar algumas lesõezinhas assim, tá? O movimento correto deve ser feito, tá? Os pés na linha do ombro e que tu desça, jogando o teu quadril um pouquinho para trás, sempre com o abdômen contraído. Tem que saber que esse desgaste, ele é evolutivo. E é por isso que o paciente tem que ter os cuidados dele. Nesse caso, se essa cartilagem está ruim, está doente, permite esse movimento doloroso e eu bloqueei essa cartilagem,
eu vou ter outras cartilagens acima desse segmento que vão estar saudáveis. Mas dependendo dos cuidados que o paciente vai ter a partir daí, ele pode desenvolver a mesma doença nas cartilagens acima e necessitar outras cirurgias. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54-3204-4446. Dr. Marco Aurélio Girardi, Ortopedia e Traumatologia, CRM 24162. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada, com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, coluna vertebral. Ele tinha vindo avaliar por uma lesão, uma suspeita de hérnia, que ele tinha. A gente observa aqui uma herniação do disco para dentro do canal, mas além da herniação, ele tinha realmente uma lesão tumoral, que era o que causava grande parte dos seus sintomas. Existem duas formas de envolvimento da medula e da coluna por câncer. A primeira dessas formas, muito menos frequente, é o envolvimento primário, ou seja, o tumor nascer nos ossos da coluna ou nascer na medula espinhal. Isso corresponde a 10 a 15% de todos os tumores que envolvem a estrutura da coluna e da medula. A outra grande maior parte dessas lesões, correspondendo então em torno de 80 a 85% das vezes, o envolvimento especialmente da coluna vertebral se dá por doença metastática, ou seja, o câncer nasceu em outro lugar e vai acometer a estrutura da coluna e eventualmente da bacia. Nestas ocasiões em que a doença é metastática, deve-se levar em conta o lugar onde o câncer nasceu, a sua sensibilidade à quimioterapia, a extensão, a quantidade de coluna que está doente, para que se possa determinar o tratamento. Há de se pensar na cirurgia como um método de fixação dessas vértebras que estão desestabilizadas pela sua destruição. Há de se pensar em radioterapia como uma forma de recalcificar o osso e diminuir a dor dos nossos pacientes. Há de se pensar em tratamentos com quimioterapia para o câncer primário e para refortalecer os ossos às custas de medicações chamadas bisfosfonatos. O papel da cirurgia é basicamente de estabilização da coluna. O papel da radioterapia é de visar matar a doença naquela região que vai ser irradiada e diminuir a dor. E o papel da quimioterapia é tratar o câncer, quer esteja apenas na coluna ou em outros lugares, e associar-se a isto os bifosfonatos para aumentar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Com o tempo, a cartilagem que perdeu já o líquido, a tendência dessa cartilagem é ela ir esmagando, achatando cada vez mais. E isso vai ocasionar então na coluna um atrito entre os ossos. A cartilagem ela vai então perdendo altura e os ossos começam a ter atrito, começam a, vamos dizer assim, raspar um no outro. E isso com o tempo vai ocasionando na parte de dentro da coluna um problema que se chama estreitamento da passagem do canal. Esse quadro clínico é conhecido então como estenose de canal. De uma forma assim grosseira, se o estreitamento for, vamos dizer, menor do que 50%, pode-se tentar tratamento clínico com medicamentos e também a aplicação de remédio na coluna. Mas em alguns casos, por exemplo, se o paciente tem pouco estreitamento da coluna ou se tem algum problema clínico que dificulta o tratamento, por exemplo, diabetes, alguma outra comorbidade clínica, se utiliza esse tratamento de infiltração.
Acima de 50% de estreitamento geralmente não responde mais tanto a essas medidas de tratamento clínico, e o tratamento geralmente é cirúrgico. E aí, nesses casos, se faz uma cirurgia que é a descompressão desse canal que está estreito. Uma causa comum de dor também é a artrose, é o desgaste das vértebras. Então essa pessoa também começa a ter dor, desconforto ao caminhar, ao deambular. Se essa cartilagem se desgasta mais rapidamente, ou ela evolui no seu desgaste, a coluna vertebral, o segmento da coluna vertebral começa a ter uma movimentação, porque a cartilagem não consegue mais segurar a vértebra de cima presa na vértebra de baixo. Isso gera uma movimentação, e essa movimentação é dolorosa. E isso nós chamamos de doença do disco vertebral, a discopatia vertebral. Essa discopatia vertebral, às vezes os pacientes vêm achando que é melhor do que a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela se faz, quando precisa, nos 20% dos pacientes que precisam de cirurgia, se faz uma cirurgia rápida, retirada da hérnia, e no mesmo dia o paciente tem alta. Mas quando o disco intervertebral, a estrutura dele toda está abalada, a cirurgia mais frequente que se faz é a cirurgia com retirada de toda a cartilagem, colocação de espaçadores no local da cartilagem para que se mantenha a abertura por onde o nervo passa e fixação de uma vértebra na outra utilizando sistemas de parafusos. Isso vai bloquear a movimentação dessa vértebra, mas isso bloqueia a dor, porque a movimentação que existia nesse segmento afetado era uma movimentação dolorosa. Aqui a gente vê um exemplo de coluna operada, tá? Essas placas e parafusos com alguns dispositivos nos locais dos discos intervertebrais, né? Então o que acontece? A gente consegue com a radiologia convencional, o médico, o ortopedista e o radiologista, a gente consegue avaliar esse pós-operatório, como é que está a disposição dos parafusos, como é que foi, como é que está a cirurgia em si. Eu fui para Torres para terminar de enfeitar o prédio. Quando eu voltei, desci do ônibus, o degrau ficou alto e eu pisei em falso. No outro dia eu já não caminhava mais, de dor na coluna. Passava as noites embaixo do chuveiro com água quente, aí me aliviava a dor. E aí quando o médico chegou, liguei para ele. Aí ele disse, meia hora, seja no consultório, aí eu já fiz a cirurgia. Foi a primeira cirurgia, dia 5 de janeiro. Era duas hérnias de disco. E a dor que eu sentia era no tornozelo, não era na coluna. E depois fiquei boa, fiz todo o tratamento, tudo, me senti boa. Mas fui a juntar minha mãe, né, que levou um tombo, ela é velhinha, e aí estourou. Estourou mais duas hérnias. Aí eu fiz infiltração em dezembro, dia 19 do ano passado, aliviou um pouquinho, mas uma semana depois eu já não caminhava mais, não caminhava 2 quadras. Aí tive que fazer a cirurgia, botei 6 pinos. Agora estou me recuperando bem, não sinto dor, tomo calmante muito pouco. Esses problemas das cartilagens, dos discos intervertebrais, eles são problemas que vão se formando ao longo do tempo. Só que chega um momento que a cartilagem ela se rompe de vez e aí começa a compressão do nervo. Mas a doença já vem se formando com o passar dos tempos, mesmo o paciente não sentindo dor alguma. Mas dependendo do movimento que ele faça, ou queda, ou o movimento mais comum que gera esse problema é se dobrar para frente para pegar algo no chão, pode ser suficiente para romper essa parte final da cartilagem e comprimir o nervo. E o paciente muitas vezes chega e diz, doutor, eu nunca tive dor nas costas, como é que eu tenho essa hérnia? Não, essa hérnia já vinha se formando há tempo, só que não estava dando sintomas. Quando a mulher entra na menopausa, é importante ela fazer uma medida do osso, é fazer uma densitometria óssea, para ver como é que está a massa óssea,
para ver se mais alguma medida, além da dieta e do exercício, se torna necessário, como uma suplementação de cálcio, vitamina D, ou mesmo, em alguns casos, já de tratamento com medicamentos específicos para fortalecer o osso. É importante lembrar que a osteoporose é uma doença bem mais frequente no sexo feminino, mas os homens também sofrem dessa doença. Geralmente o homem sofre de osteoporose depois dos 60, 70 anos de idade.